Gente, começamos a nova fase do Batman, guardadíssima fase de Chip Zdarsky no título do Homem-Morcego. E nesse programa aqui eu vou fazer uma coisa diferente. É o seguinte, uma primeira parte eu vou fazer comentários bem gerais e bem por cima mesmo, só pra você ter uma noção se tá valendo a pena ou não, tá? E vai ter uma segunda parte, uma parte com spoilers, e aí eu vou falar com mais detalhes aqui do que eu vi na trama, vou falar de mais detalhes de coisas, eventos importantes que estão acontecendo nesta revista aqui, tá bom? Então fica ligado porque eu vou avisar, vou falar, a partir de agora, vou comentar com spoilers, eu não vou contar toda a revista, é claro, mas vou comentar com spoilers, e aí você vai decidir se você quer ver essa parte ou não, fechou? É isso aí, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo! Seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQ, os nossos assuntos, quadrinhos ou coisa fofa, entra no nosso canal do Telegram aí, entra no nosso canal do Telegram para você receber as notificações de quadrinhos com bons preços, as ofertas e muito mais. E vamos falar então sobre este título aqui, Batman, capa sensacional, hein? Capa sensacional. Eu estava no evento da Panini quando eles anunciaram aqui essa nova revista, eu cheguei a fazer vídeo aqui comentando na época de que a revista do Batman iria encerrar e começar uma nova fase. Se bem que aqui eles continuam com aquela numeração. Você tem o número 1 e o número 83. Tem gente que me pergunta, Shannon, o que é esse 83? É a numeração da revista antiga, né? Então assim, é uma forma de auxiliar quem está lendo já há mais tempo a revista, para não perder a sequência certinha. E também, lógico, o número 1, porque vem uma nova fase. E aí é para vender quadrinhos mesmo, para chamar a atenção aí de novos leitores, tá? A revista está aqui com 80 páginas e custa o valor de R$19,90. Você consegue comprar na banca, mas certamente você consegue pagar um melhor preço entrando aqui pelo link que está aqui na descrição, tá bom? Galera, nessa revista aqui nós vamos ter 3 arcos principais, tá? São 4 histórias, estão divididas em 4 histórias, mas são 3 arcos. O primeiro aqui seria o Batman 2016, né? 125, 126, parte 1 e parte 2, tá? E nós temos a Detective Comics número 1062, Detective Comics 1062, dentro dessa revista aqui de 80 páginas. Nós temos o Chip Zdarsky, que ficou muito famoso, fazendo o título do Demolidor e tal. Ele tá fazendo 3 das histórias aqui. O Ram V tá fazendo uma das histórias dentro desse encadernado. Nós temos aqui o trabalho de arte do Rafael Albuquerque, especialmente na última história aqui desse volume, que é uma arte muito legal. É uma história aqui que vai envolver um clima mais de terror. A primeira história, o primeiro arco aqui, acontece em situações bastante agressivas e violentas e rápidas. Eu achei que o Chip Zdarsky ele imprimiu uma velocidade na história assim para criar um impacto logo inicialmente, e apesar de fazer isso eu acho que ele conduziu muito bem. Ele conseguiu fazer uma coisa apressada sem ser picotada, sem ser atabalhoada, tá? Ele conseguiu trazer um aspecto muito interessante aqui para esse primeiro momento. Acontecem situações nessa primeira história do Chip Zdarsky que já dá aquele coice e você fala, cara, isso aqui eu preciso continuar lendo. Nós temos um segundo arco que é um desdobramento desse primeiro, da revista do Batman, né? Então, Batman 215 e 216 a gente vai mudar um pouquinho o núcleo narrativo, vai para um outro personagem importante dentro do Bativerso, que vai tratar de consequências relacionadas à revista número 215, né? E nós vamos ter o fechamento dessa revista aqui com a história do Batman, mas aí com uma outra ideia de arco e uma ideia interessante, a história com uma pegada mais de terror, né? O Batman já teve muitas histórias com essa abordagem de terror e isso estava meio desaparecido das revistas do Batman, né? Já fazia algum tempo que você não tinha histórias com essa temática. Aqui reaparece uma abordagem mais de terror clássico mesmo na revista do Homem-Morcego. Os desenhos estão bem legais dessa revista, especialmente da da Batman 215 e também a última, que é a Detective Comics número 1062, tá? Então assim, ó, a revista chamou atenção, ela é sim um excelente ponto de partida para quem quer começar a ler Batman, tá? Então você conhece alguém que tá querendo começar, você mesmo tá querendo começar a colecionar uma mensal, essa aqui deixa a gente numa expectativa muito boa pro que vem a seguir, tá? Coloca aqui algumas tramas bem interessantes, me chamou a atenção, claro, eu vou continuar acompanhando, já disse aqui no canal outras vezes, né, que eu tenho como objetivo em 2023 de ler todas as mensais de Marvel e DC.
Então é claro que eu vou dar prosseguimento acompanhando aqui. Tem algumas coisas interessantes que ainda permanecem nessa fase. Por exemplo, o fato de que o Bruce perdeu os seus milhões, né? Ele não é mais aquele bilionário, ele ainda tem muita grana, mas não é mais um bilionário. Então ele está atuando com condições bem mais modestas. Isso dá uma característica um pouco diferente para as histórias. A ausência do Alfred continua, né? Você sabe, se não sabe, já faz algum tempo, então não é um spoiler. O Alfred morreu, né? Em edições lá atrás ele morreu. Então assim, não existe o Alfred aqui dentro dessas histórias do Batman, isso permanece. E isso tudo vai desdobrando para para uma abordagem, para uma pegada diferente dentro da revista do que vinha acontecendo antes. Eu tô lendo a revista do Batman, os números anteriores a essa aqui, e teve aquele arco Estado de Medo, que foi inclusive o arco que eu li na semana passada, que eu gostei, mas o Chip Zdarsky tem uma pegada mais forte. Você sente aqui uma pegada mais potente. Eu espero que ele continue nessa toada, que ele consiga sim fazer um grande trabalho. Porque se a gente pensar assim, o Batman há muito tempo não tem uma grande fase nos quadrinhos. Eu me lembro que o Tom King foi talvez o escritor que mais gerou um hype assim quando entrou no título. E inicialmente ele dava mostras que ia fazer uma grande fase, o que acabou não acontecendo. A fase do Tom King é bastante problemática, na minha opinião. E o Chip Zdarsky aqui, ele me encheu de esperanças para que a fase aqui do Homem-Morcego seja uma boa fase, seja uma sequência bastante interessante aí de histórias do personagem. Fechou? Eu recomendo fortemente para você, o link está na descrição para você adquirir, e a partir de agora eu vou comentar a revista mostrando mais a arte e com spoilers. Eu vou dar spoiler pesado aqui, eu não vou me controlar, eu não vou ficar tentando esconder, eu vou soltar a língua aqui e dizer tudo o que eu penso das histórias que estão nesse encadernado. Então a partir de aqui, se você continuar assistindo, é por tua conta, já tá sabendo que tem spoiler. Então galera, o que vai acontecer nesse primeiro arco aqui, que tem uma arte sensacional, é que a gente vai ver o Bruce, ele tá atuando junto com o Tim, né? O Robin aqui, o Tim, e eles vão para uma festa. O Bruce está tentando reassumir o seu espaço na sociedade, mas por uma causa bastante objetiva. Ele quer ir para um evento de ricaços, embora ele já não esteja nesse mesmo patamar, mas ele ainda tem acesso, e ele quer ir para cumprir uma missão ali, porque sabe que tem algo acontecendo. Ele coloca o Robin para fazer uma investigação e descobre que tem uma ação do Pinguim. O Pinguim vai realmente cometer algum assassinato, ele vai fazer alguma coisa, e nesse processo o Pinguim realmente ataca. Inclusive tem um envolvimento aqui na história do Cara de Barro, e tem uma brincadeira que o Batman vai meio que se trocando durante o processo e tal, e ele vai confrontar o Pinguim quando o Tim Drake toma um tiro. Ele toma um tiro que deixa o Batman desesperado. O Batman vai correndo lá para salvar a vida do Tim, que fica realmente bastante machucado. E nisso ele vai confrontar o Pinguim que está acamado, ele está bastante doente. Na verdade o Pinguim está envenenado por mercúrio e está à beira da morte mesmo. E durante esse processo o Batman vai confrontar o Pinguim tem uma arapuca armada aqui para o Batman. O Pinguim vai cometer suicídio e vai dar a entender que foi o Batman que o matou. Então tem uma situação que se estabelece aqui na história, que de repente o Batman passa a ser o principal suspeito do assassinato do Oswald Cobblepot, tá? Então a gente vai encontrar esse primeiro arco com um desenho sensacional aqui nessa primeira história. E é bem legal, assim, esse clima mais impactante, essa coisa mais agressiva dessa primeira história. A gente vai ter depois a sequência mostrando desdobramentos disso com a Mulher Gato trabalhando ali num processo. Ela não é exatamente uma mediadora, ela própria diz isso na história, mas ela tá cuidando um pouco ali para ver como vai ser a transição dos bens do Oswald Cobblepot para os herdeiros. A gente descobre nesse arco aqui que o Oswald Cobblepot tem filhos, o que é meio estranho, que é meio bizarro. A própria revista faz piada com isso, fala, nossa, como é que é possível que tantas pessoas tenham tido esse tipo de interação carnal com o Pinguim? É meio bizarro, mas a gente vê aqui que tem um robô aqui que vai cuidar dessa parte, dessa transição dos bens. E essa história aqui parece que envolve alguns assassinatos. Parece não, envolve alguns assassinatos e parece que é tudo uma trama por conta da herança e tal. A gente vai conhecer mais alguns detalhes nesse processo aqui, junto com a Mulher Gato. Esse arco aqui, ele tem uma coisa meio burlesca, assim, meio brincalhona, de certo modo, meio Pinguim mesmo.
e que tira o peso da narrativa, tá? Esse arco aqui da revista do Batman, ela não tem o mesmo drama, a mesma pegada do que tem ali o primeiro momento, o momento do Batman com o Tim, essa coisa do Batman confrontar o Pinguim. Você não encontra esse mesmo nível de peso na narrativa. A gente vai seguindo aqui para a revista do Batman, vendo aqui, né, a Mulher Gato lidando com essas questões e descobrindo que tem alguma coisa, alguma trama, né, em torno dessa coisa aí da recuperação do cassino do Iceberg e dos fundos imobiliários do Pinguim que morreu. Aí a gente vai para a última história dessa revista aqui, onde a gente tem algo realmente muito bacana. A história começa com uma peça de teatro sendo encenada. Aqui o trabalho aqui desenhado pelo Rafael Albuquerque. O Batman vai encontrar um dos Maroni, tem um sobrinho lá do Sal Maroni, que o Batman vai confrontá-lo e ele acaba virando um monstro nesse processo. O desenho do Rafael tá realmente muito bom aqui. O Batman vai confrontar e tal, só que essa monstruosidade acaba sendo atingido por um projétil. O Batman olha e vê uma mulher atacando. O Batman vai atrás dessa mulher, você não sabe quem que é no primeiro momento, aí você vai descobrir que é a Talia algo, né? E aí o Batman fala, ó, aqui você não vai matar. A Talia fala pra ele, olha, isso aí ele já tá morto, isso aí é um tipo de zumbi, certo? E eles virão pra atacar e você não tá preparado. O Batman vê aquilo, fica meio sem saber o que responder e vai perceber, o Batman começa a perceber que tem alguma coisa errada com o físico dele. Ele vai confrontar essa monstruosidade e o coração dele começa a palpitar demais, ele tá se sentindo esquisito. Então ele vai para a casa dele ali, né, para uma das casas dele e tal, e faz uma bateria de exames para ver como é que tá o coração, exame toxicológico e tal, e tá tudo normal, né, não tem nada de estranho. Mas ele sabe que tem alguma coisa errada pela forma como, no momento ali do combate, as coisas não fluíram como naturalmente fluiriam. Ele tá numa conversa com o Dick, aqui ele vai trocando uma ideia com o Dick sobre esse problema, pede pro Dick fazer alguma investigação mais aprofundada, e nisso a gente vê, seguindo aqui, com uma família que está relacionada a artefatos antigos. Isso, claro, vai ter conexão com a história. E aí a trama chega para sua parte final, que é a parte que mais empolgou para mim na revista. Foi o primeiro momento ali, com a história do Tim, com a história do Pinguim e tal. E esse segundo momento aqui no final da revista, as últimas páginas aqui, a gente vê o Batman, ele tá adormecendo ali, o Bruce tá adormecendo na poltrona, e de repente você vê que tem essa coisa, que essa monstruosidade assim saindo do peito dele, e a gente vai descobrir que é o Barbatos, né? O Barbatos, para quem conhece a cronologia do Batman, sabe que é aquela divindade do mundo invertido, do mundo das trevas, do multiverso das trevas. O Barbatos, inclusive, que tem uma conexão lá com Batman que ri e coisa e tal. Então a gente vê que o Chips Zdarsky está trazendo de volta esse personagem aqui, e provavelmente é o Barbatos, dá a entender que é o Barbatos que está provocando, né, esse mal-estar físico até no Bruce Wayne. Portanto, como eu já disse, primeiro arco aqui dessa revista e o último arco dessa revista, a última história aqui dessa revista, me empolgaram bastante. Eu fiquei bastante curioso para ver, em especial, a sequência aqui com o Barbatos. Isso foi uma surpresa para mim, eu fiquei contente de ter lido esse material aqui. Estou empolgado para continuar na revista do Batman. Fechou? Deixa nos comentários se você gostou do programa assim em duas partes, eu comentando mais livremente aqui, com spoiler inclusive. Se você acha bacana, deixa nos comentários aqui. E a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme do seu coração, tchau, tchau!